Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui para fazer uma leitura e análise do livro Criança Zumbi, da Jo Young. E antes de mais nada, eu queria primeiramente agradecer pelas visualizações e pela repercussão que está tendo o vídeo sobre a visão das plantas. E eu espero que quem tenha vindo pela visão das plantas também aprecie a minha análise desse livro. E só para deixar um aviso para quem perguntou nos comentários, sim, vão ter análises de mais outros livros que vão cair em vestibulares. Eu postei uma enquete recentemente e quem tá ganhando é Nicket, para ser o próximo livro analisado. Mas eu também pretendo fazer uma análise de Hamlet, que vai cair na UERJ esse ano, e de Alice no País das Maravilhas. Também de alguns livros da FUVEST, mas ainda não tenho muito bem definido. Então, só um aviso prévio antes da gente começar. Por ser um livro curto, né, o que a gente vai tratar hoje, eu queria justamente fazer essa leitura aqui antes de iniciar a análise. Que é diferente do modelo que eu tô acostumada a fazer, em que eu só venho aqui e eu dou o resumo e analiso. Hoje eu quero fazer a leitura junto com vocês. Então, começando a leitura. A Criança Zumbi. Em uma pequena aldeia nasceu um bebê. Ele tinha a pele pálida e os olhos grandes. Ao criá-lo, sua mãe chegou naturalmente à conclusão de que ele não tinha sentimentos. Ele só tinha vontade de comer como um zumbi. Sua mãe o trancou no porão, para que os aldeões não o vissem. À noite, roubava animais para alimentá-lo. Foi assim que criou ele em segredo. Ela roubava uma galinha, do outro dia um porco. Mas aí, um dia, uma epidemia eclodiu. Os animais restantes morreram, assim como várias pessoas. Os sobreviventes deixaram a aldeia, mas a mãe não podia abandonar seu filho. Para aplacar o choro de fome, ela cortou a própria perna e deu para ele. Depois um braço. Ela deu a ele todos os membros. Quando só lhe restava o tronco, ela se aproximou do filho pela última vez, para que ele terminasse de devorá-la. Com os 2 braços, o menino segurou firme o corpo da mãe e falou pela primeira vez na vida: "Mamãe, você é tão quente." O que o menino queria? Saciar sua fome ou sentir o calor da mãe? Aí agora, já passando para a interpretação e análise do que a gente acabou de ler, eu vou começar primeiro dando, obviamente, um contexto, da onde veio essa obra, por que eu tô falando sobre essa obra. Então, é uma obra que ela não existe por si só, ela não existiu por conta de uma ideia necessariamente. Mas ela é uma obra que ela veio da produção audiovisual, né, sul-coreana, que chama Tudo Bem Não Ser Normal, que foi lançada pelo ano de 2020 e que conta a história de uma autora de livros infantis, juntamente de um rapaz pelo qual ela se apaixona, e a gente tem essa questão, que envolve muito, principalmente, questão de saúde mental. E então, esse livro, ele existe como parte da coleção que deriva dessa obra audiovisual. A coleção chama justamente o nome da produção, e é uma coleção que ela conta com outros 6 livros também, se eu não me engano, que são A Mão e o Tamboril, O Cão Alegre, O Menino que Devorava Pesadelos, esse da Criança Zumbi, Em Busca da Face Real, e essa questão muito de saúde mental e tudo, e as relações entre os personagens, principalmente, porque é uma obra que, apesar dela ter esse elemento de romance, tem muitos elementos de comédia dramática também, ela se foca muito nas relações entre os personagens. Então, a gente, por meio do contexto da obra, a gente vai poder analisar essa obra pequena que está dentro dessa produção. E eu escolhi falar especialmente sobre essa obra pequena e não sobre a produção inteira, porque essa foi a obra que mais me marcou. Eu acabei lendo, se eu não me engano, eu li a maioria dos livros da coleção. Então, porque são livros muito curtos, tanto que a gente fez a leitura de um deles agora. E esse contexto do livro, tanto a mensagem
ela vai se relacionar com os personagens da obra audiovisual, mas também não é algo isolado àquele contexto. Por isso que eu quis trazer a análise, porque é algo que a gente pode relacionar com literalmente muita coisa e tudo, e o nosso cotidiano. Então, voltando no texto, a gente vai ver que a autora vai trazer essa questão da superproteção. Por exemplo, quando a mãe esconde a criança para os adultos não verem, não encosta na criança, assume que ela só tá com fome. Então, tipo, cria uma redoma, né? Uma redoma de vidro em volta da criança, em que ela não sofre uma socialização, ela não tem um desenvolvimento, ela só tipo assim, assumem algo sobre ela, sabe? Então, esse contexto de superproteção, ele também está presente em outras obras derivadas dessa produção. E uma delas é um outro livro que faz parte da mesma coleção, né, que chama A Mão e o Tamboril, que também vai tratar do mesmo assunto, mas de uma maneira diferente. E eu acho que o ponto-chave aqui não é necessariamente o choque ou a questão não do realismo mágico, mas da fantasia, né, da questão deles são zumbis, essa questão mais fantasiosa que colocam justamente por ser uma obra infantil. Mas eu acho que a gente vai falar muito agora de antropofagia. Mas vamos entender, primeiramente, quando a gente está falando de antropofagia, estamos falando não só de canibalismo em si, né? Porque antro vem de homem, vem de humano, e fagia vem de fome, tanto que a gente tem esôfago e tal, que é de fagia. Mas antropofagia, por si só, né, na semântica, ela se refere ao canibalismo. Só que, principalmente no Brasil, foi colocada a antropofagia, por conta do Oswald de Andrade, na Semana da Arte Moderna, como um elemento de identidade cultural. Então, o devorar, a questão muito gráfica, né, retratada aqui na obra, mas também em produções anteriores, ela não é normalmente explícita, né? Nesse caso, ela é cultural, porque é um devorar, é um se alimentar, é um canibalismo que ele parte da união de crenças, da união de culturas para formar uma identidade cultural, que é o que aconteceu no nosso país. E também é o que acontece na obra, querendo ou não. A gente vai analisar com calma agora alguns pontos do livro, porque como é um livro curtinho, dá pra ir analisando meio que trecho por trecho, pra ir desenvolvendo essas ideias que eu acabei de apresentar. Na aldeia nasceu um bebê. Ele tinha a pele pálida e os olhos grandes. Ao criá-lo, sua mãe chegou naturalmente à conclusão de que ele não tinha sentimentos. Ele só tinha vontade de comer, como um zumbi. Sua mãe o trancou no porão, para que os aldeões não o vissem. Então, qual que foi o primeiro ato da mãe, assim que ela identificou uma anormalidade na criança? Foi isolar, foi conter, para proteger, porque ela justamente é dito que é para que os aldeões não vissem. Então, a gente entra naquela questão da superproteção. Mas também, aqui a gente já começa a analisar o que vai vir mais pra frente da antropofagia. Porque quando você prende o ser humano, principalmente numa fase de socialização inicial, né, que o Durkheim vai dividir a socialização humana em 3 fases, em que a primeira fase é a infância, a segunda fase adolescência, juventude, terceira fase adulta, a gente vai ter então a socialização como um meio de antropofagia. Por quê? Porque você se socializar com o outro é você devorar parte da cultura, é você devorar parte do outro, porque desde sempre o ser humano, quando ele nasce em si, quando ele ainda não tem não uma questão apenas biológica, mas quando ele não tem o íntimo filosófico, quando ele não tem a alma desenvolvida, ele vai se formando a partir dos pedaços dos outros. Então, por exemplo, as tradições, a religião, os costumes, tudo que nós vamos pegando dos nossos pais, da nossa família, da escola, da religião, todos os lugares de socialização primária. E quando, na história, essa mãe priva o filho dessa socialização, porque essa foi uma criança que, assim que ele nasceu, ela naturalmente
enquanto criava ele, pensou, ele não é humano, ele é um zumbi, ele só tá com fome. Ela fez isso meio que como uma forma de se autoproteger, talvez, mas também para proteger ele. E é muito legal de analisar como essa restrição de restringir ele, de devorar cultura, de se desenvolver enquanto pessoa, vai impactar no futuro dessa história. Então, continuando. À noite, roubava animais para alimentá-lo. Foi assim que o criou em segredo. Ela roubava uma galinha, no dia seguinte um porco. Então, ela criou um meio de esconder essa criança e de criar ele sem a socialização, sem um tipo de interação com o mundo exterior, né? E até mesmo com ela. Tanto que no final a gente tem que foi a primeira vez que ele falou, então ele já não interagia com a mãe. Ela trancou ele no porão, então ela só ia basicamente para alimentar ele. Ela tinha o cuidado de todas as noites pegar um animal para ele comer, mas ela não tinha a noção da dimensão de que a carência dele não se resumia às necessidades fisiológicas, também era uma carência emocional, né, de crescimento, de socialização, de humanidade. Então, como ele não era um ser humanizado, ele não era um ser também socializado, ele não tinha interação nem com a própria mãe. Então, era uma relação literalmente como de cobaia e de cientista, né? Ela vai ali alimentando a cobaia e ele vai demonstrando os sinais das necessidades. E isso também é visto, né, eu que sou mais da área da administração, a gente vê isso na pirâmide de necessidades, da pirâmide de necessidades de Maslow, em que ele vai colocar como necessidade primária as fisiológicas, e lá no topo da pirâmide, o que é menos essencial, mas que ainda faz parte da necessidade humana, é as necessidades justamente do querer, necessidade de interagir, do consumo, necessidades que vêm da alma e não do corpo. E vamos continuando aqui. Então, um dia, uma epidemia eclodiu. Os animais restantes morreram, assim como várias pessoas. Os sobreviventes deixaram a aldeia, mas a mãe não podia abandonar seu filho. Então, o que aconteceu? Ela tinha um sistema, ela tinha um meio de como criar ele, sem expor ele para o mundo. Então ela tinha essa proteção, ela tinha esse sistema dela, mas houve um imprevisto. E quando a aldeia ficou deserta, ela não podia também abandonar o filho dela lá e só ir. Por quê? Porque ela era mãe. A história inteira, enquanto se lê, enquanto se observa as figuras, ela é representada pela figura de uma mãe, não apenas de uma mulher. Porque, além de, obviamente, esse ser o papel dela na história, mas também é uma representação de que ela se importava realmente com a criança. Ela não tinha um discernimento emocional, mas isso não significava que ela não se importava. Então, ela não podia abandonar ele. Por quê? Porque ela tinha um vínculo. Por mais que ele fosse o que ela considerava como um monstro, como um zumbi. E agora a gente vai chegar na parte mais tenebrosa, digamos assim, que agora a gente vai realmente falar da antropofagia no sentido literal, né, da questão do canibalismo. Então aqui, mas a mãe não podia abandonar o seu filho. Para aplacar seu choro de fome, ela cortou a própria perna e deu a ele. Então, quando ela começa com isso, e aí depois um braço, e ela deu a ele todos os membros. Então, você repara, quando não tinha mais nada, e ela não aguentou a criança chorando. Por quê? Porque ela tinha afeição por aquela criatura ainda. E ela foi capaz, por conta do amor dela, né, de sacrificar parte do próprio corpo, sacrificar literalmente a própria existência por conta do filho. Aos poucos ela foi dando primeiro uma perna, depois um braço, até que não sobrou mais nada, só ficou o tronco e a cabeça. E isso é muito uma forma de identidade. Até Freud vai trabalhar nisso quando ele vai falar também do superego, né? Da questão de que por meio do canibalismo, na pré-história, por meio do canibalismo, era como se consistia a formação de identidade.
Porque enquanto se devora o outro, se entende assim, certo? Aquela questão dos semelhantes e tudo. Então, quando vamos passando aqui para a parte final. Quando só lhe restava o tronco, ela se aproximou do filho pela última vez para que ele terminasse de devorá-la. Então, é aquilo de sempre. Mesmo em seus momentos finais, ela não desistiu, porque ela amava o filho. E com os 2 braços, o menino segurou firme o corpo da mãe e falou pela primeira vez na vida. Por quê? Porque ele viu o sacrifício da mãe, porque ele estava feliz. É o que a gente vai entender interpretando a frase final, que é: mamãe, você é tão quente. Então, ele tinha a fala, ele era verbalizado, ele tinha um raciocínio, ele entendia o que ela falava, e ele tinha essa verbalização também humana, ele tinha o conhecimento da linguagem, de tudo. Então, era uma criança que ele era percebido como não humano, mas ele, no momento da morte da mãe, que era a única pessoa que ele teve interação, ele foi humano pela primeira vez, sendo que desde o nascimento ele foi considerado como não humano. E é bem legal de analisar essa questão. E aí vem o questionamento, né, por parte da autora no final, que é: o que o menino queria? Saciar sua fome ou sentir o calor da mãe? Porque é aquilo que a gente já falou sobre as necessidades fisiológicas e as necessidades emocionais serem supridas. Então, é um debate muito legal para se ter, porque eu sempre vejo quando vou pesquisar sobre, que às vezes, principalmente na modernidade, principalmente fora do meio acadêmico, quando é mais uma discussão social, uma discussão aberta, muito vai se falar em extremos, né? Por exemplo, ela não deu amor à criança, então ela não tinha amor pela criança, ela não demonstrou, se ela não supriu a necessidade emocional, ela não tinha o amor dentro de si. Ou então, se ela já deu a necessidade básica, isso era o que restava, tipo, era o que bastava. Então vai muito por um extremo. Então, ou deveria ter dado mais, e aí, oh meu Deus, você é horrível. Ou então você deu o que precisava e tudo bem, e sabe? Eu acho que fica muito uma questão de análise mesmo, de reflexão, porque não é uma questão fácil. E ela não teve. Essa criança e essa mãe, eles não tiveram uma socialização externa, ambos, né? A gente falou muito da criança, mas a mãe também acabou não tendo, porque ela vivia justamente em função da criança, de todas as noites pegar um animal, fazer uma coisa, cortar um membro. Então, ela sempre tinha essa preocupação constante e ela demonstrava amor, mas ela demonstrava necessidade, mas não. Eu acho que essa mãe, ela não sabia como entender essa criatura que ela considerava tão diferente dela. E eu acho que o elemento principal nessa história não é ele ser um zumbi e não é necessariamente canibalismo, mas eu acho que é uma história que ela vai falar sobre a socialização humana e o choque de culturas entre pessoas diferentes. Então, porque pra a criança, a mãe era tudo que ele tinha. Mas pra mãe, aquela criança que nasceu pálida dos olhos grandes era um estranho, era um monstro. Então, vai ser essa dinâmica de socialização entre seres distintos. E esse choque também cultural, porque a criança não pôde devorar a cultura, não pôde vivenciar nada. E além da mãe, e nos seus momentos finais, ela exerceu humanidade, ela exerceu cultura por meio da fala. E aí, relacionando, né, com a produção audiovisual, quem não quiser spoilers pode pular, né, mas relacionando com a produção audiovisual, a gente vai ter muito essa questão também de relações familiares entre os dois protagonistas, né, que eu já falei sobre, que são a autora e o rapaz, e ambos tiveram problemas familiares, obviamente concentrados na figura materna, né, e é daí que vai sair também A Mão e o Tamboril, né, que é outro livro, e também a Real Face, né, Em Busca da Real Face.
E eu acho que, por enquanto, as minhas considerações, a minha análise, ela vai se manter nisso. Mas é um debate que eu acredito que possa se estender muito mais, que possa haver uma produção, de repente, sexual, uma produção, de repente, em vídeo, documentado, algo mais profissional pela minha parte, ou pela parte de outras pessoas, que estenda a discussão e principalmente a análise desse livro, porque muito se tem essa visão de literatura infantil de ser algo voltado ao público infantil, e por ser voltado a crianças não é nada profundo, não é a mesma coisa de um clássico, não é a mesma coisa de de uma literatura, digamos, de qualidade, né? Só que é justamente o contrário. E essa premissa de que literatura infantil não é, digamos, literatura de verdade, ou que seja algo meio bobo, isso parte da premissa de que crianças não são consideradas seres humanos ainda. Obviamente são seres em formação, mas a criança, ela é um ser vulnerável, um ser que ela ainda não tem a noção de si própria, ela não tem a noção de o que é ela, além de uma extensão do meio em que ela vive até uma certa idade, né? E a gente tem as fases, normalmente citadas pelo Durkheim. Então, eu acho que analisando tanto esse livro quanto outros livros infantis, a gente consegue sim encontrar um significado, encontrar uma reflexão, encontrar alguma coisa que vale a pena de ser lida, porque na vida tudo vale a pena ler. A leitura é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E muito se vê julgamentos referente a obras infantis, né? Esses dias na aula estávamos discutindo O Pequeno Príncipe, de Antonier, e eu tive uma percepção que eu não tive, né? Eu tive no meio da aula, no meio da discussão ali com a sala, com o professor, uma percepção do livro que eu não tive antes desse debate. E eu pretendo reler, inclusive, e falar sobre esse livro aqui, porque muito você tem a percepção, né, do Pequeno Príncipe como um clássico infantil que, por ser um livro curto, por ser um livro muito popular, de que ele é um livro que foi... não sei como dá pra descrever isso, mas hoje em dia é muito considerado como um livro simples, de repente, um livro que ele não... que ele necessariamente é um livro, como você escreve como um livro infantil, não como um livro necessariamente reflexivo, não como um livro histórico, não como um livro de análise. Então, é interessante essa questão, porque na verdade é um livro que ele vai debater sobre questões como discurso, como a guerra, a censura, os regimes ditatoriais, até mesmo pela época em que ele foi escrito, mas também vai falar muito sobre empatia, sobre relações humanas, sobre principalmente do choque cultural, que é a mesma coisa que a gente tratou aqui agora, seres diferentes, que é algo que está presente em todas as obras da humanidade praticamente, porque a história da humanidade é a história do choque de culturas, do choque de classes, né? Então, são análises legais que a gente pode fazer de livros infantis e que eu acho bem pertinentes de serem feitas. Porque a literatura infantil, ela é o que ensina para a criança sobre a vida, não só sobre a vida do agora, mas sobre o que é a vida, o que é o mundo no geral. Então você vai ter literatura que vai ensinar sobre sentimentos, sobre comportamentos, que vai ensinar sobre família, sobre amizades. Então, a literatura infantil, ela é parte da formação da criança, mas ela também é parte da formação do adulto, porque muitas vezes o adulto que não teve acesso à literatura na infância, ou que não teve uma orientação baseada em conceitos, um desenvolvimento assistido, uma construção toda, um apoio, ele pode até se beneficiar dessas análises, dessas obras em si. Então, são obras legais. Eu acredito que eu me estendi um pouquinho, mas eu queria só finalizar com um provérbio africano muito comum, mas que eu acho que sintetiza muito bem essa obra, que é: a criança que não é abraçada pela vila vai queimá-la para sentir o seu calor. Aí a gente volta para a questão da antropofagia, né? De como o choque e o devorar de culturas é importante para a formação do ser humano. E enquanto não se tiver
uma humanização do ser, não só vai ter um ser necessariamente humano, vai continuar sempre a ser um zumbi, enquanto não for tratado como um ser humano. Acho que é isso.